Muito bem, estamos de volta. Agora são 11 horas na cidade. Sabatina com o candidato Alexandre Padilha, candidato a governo pelo PT. Vamos começar nesse bloco com perguntas de Melissa Toledo. Nós terminamos o bloco falando de educação, dando continuidade ao tema. Atualmente, o governo mantém um sistema de premiação dos professores com base no cumprimento de metas de avaliação. O que o senhor pensa a respeito disso e, se eleito, o senhor pretende manter o mesmo sistema vigente? E eu pergunto ainda, qual seria o piso ideal do salário do professor da rede pública estadual de ensino? Eu defendo que você tenha formas de remunerar, incentivar, não só o professor, mas toda a equipe e aquela escola pelo desempenho dos seus alunos. Eu, quando fui ministro da Saúde, nos 3 anos que fui ministro da Saúde da presidenta Dilma, criei isso, por exemplo. Uma Santa Casa que se esforce em atender melhor a população, fazer a cirurgia no tempo adequado, ela recebe o dobro do que recebe a tabela SUS, por exemplo. Um município que se esforce em fazer com que seu posto de saúde seja acompanhado pela população, tenha melhores indicadores, recebe até 2 vezes mais do Ministério da Saúde. Então, eu defendo que você tenha políticas, inclusive, de dar incentivos para o conjunto da escola, para os professores, para a comunidade, pelo bom desempenho dos alunos. Não é isso que acontece hoje. Infelizmente, do jeito que é o bônus hoje, você não tem... 85%, por exemplo, dos professores hoje recebem o bônus. Então, do jeito que é o bônus hoje, não tem os indicadores corretos de acompanhamento disso. Então, eu quero melhorar esses indicadores. Segundo, em relação ao salário, acabamos de aprovar o Plano Nacional de Educação. O que estabelece o Plano Nacional de Educação? Que em 10 anos, foi uma vitória dos professores, em 10 anos, o salário dos professores chegue ao mesmo salário das outras atividades de ensino superior da rede pública, que é fundamental, porque professor é fundamental para a vida. Eu não seria médico, então, eu não seria médico se não tivesse tido um professor que me ensinou a ler, a escrever, a fazer matemática, a de ciências. Então, para a gente cumprir o Plano Nacional de Educação, aqui no estado de São Paulo, significa, na média, dobrar o salário dos professores. Eu quero ser o governador de São Paulo para ser o primeiro estado do país a cumprir o Plano Nacional de Educação. Aquilo que o Plano Nacional de Educação estabelece em 10 anos, eu quero cumprir antes disso. E os professores que forem para as áreas mais vulneráveis, mais pobres, para a periferia, com dedicação exclusiva no céu da juventude, cumprir já dobrar o salário de imediato nesses primeiros 2 anos. O senhor poderia só citar o valor para ficar claro para quem está nos acompanhando? É que são valores muito médios, né? Hoje o professor, quando entra, recebe mais ou menos entre 2.000 e 2.500. Isso na rede pública estadual depende da sua forma, porque você tem o absurdo de como o governo do estado de São Paulo, depois de 20 anos, trata o professor, que você tem mais de 19 perfis de carreira do professor. Tem da letra A até a O. A O é o professor temporário, 25%. 1/4 dos professores do estado de São Paulo, depois de 20 anos do PSDB, são classificados com a letra O, que é o professor temporário, que não sabe onde vai ser a escola do próximo ano, contrato renovado tanto ano. Tanto é que os professores chamam o O de UO. Eles até falam que é a categoria UO, ou seja, ele não tem nenhum direito em relação a isso. Então é muito variado. A média hoje dá entre 2.000 e 2.500 na entrada. Essa é a média. Quando você pega a média no conjunto, significa dobrar para alcançar aquilo que está estabelecido na meta 17 do Plano Nacional de Educação. E eu vou ser o governador para fazer que o estado mais rico, que é São Paulo, vai ser o primeiro a cumprir o que foi aprovado no Plano Nacional de Educação. Candidato, saindo agora da educação para falar de um tema que certamente o senhor está aguardando, que é a saúde. Em entrevista ao programa Roda Viva da Cultura em abril, o senhor afirmou que não é necessário abrir mais leitos de UTI, mas sim investir na medicina preventiva, na atenção básica. Mas a rotina nossa aqui em Franca mostra a falta de leitos de UTI, tanto adulto quanto infantil. O que a população pode esperar do senhor caso seja eleito? Edson, desculpa, quero até que você reassista o programa. Eu nunca, na minha vida, disse que não é necessário abrir leitos de UTI. Tanto é que no período que fui ministro da Saúde, foi o período que mais se abriu leitos novos de UTI no nosso país. Tanto UTI adulto, quanto UTI neonatal. Eu defendo que a gente precisa ampliar, sim, leitos de UTI. Inclusive, o estado de São Paulo tem que descentralizar, criar mais leitos de UTI para o estado e mais. Tirar isso que existe hoje, que a Secretaria Estadual de Saúde criou hoje, que é o chamado CROSS, onde o leito de UTI daqui de Franca, o leito de UTI
de Ribeirão Preto, o leito de UTI de Bauru, de Araçatuba, de Presidente Prudente é decidido pela capital lá em São Paulo, no sistema informatizado, e fica lá na capital. Você pode saber, tem vários casos de pessoas aqui em Franca que precisavam de um leito de UTI, você até tinha a UTI ou infantil ou adulto disponível, e ele não podia ser internado direto porque precisava de uma autorização da capital. Muitas vezes esse leito era ocupado por um paciente que vinha de Araçatuba, de Presidente Prudente, de Bauru. Eu vi situações na Baixada Santista. Eu fui visitar um dia a Baixada Santista, já tinha saído do Ministério da Saúde. Tinha acontecido o caso de um óbito de uma criança que precisava de um leito de UTI infantil ali na Baixada Santista. Tinha UTI vaga, mas não vinha autorização da capital. Eu vou descentralizar isso. Ou seja, a decisão da internação vai ser regional em parceria com os municípios. Vou ampliar sim os leitos de UTI no estado de São Paulo, mas fortalecer muito, Edson, a atenção básica, porque ela é decisiva. Uma boa saúde começa com a prevenção e com a atenção básica de saúde. A atenção básica de saúde resolve 80% dos problemas de saúde que a nossa população tem. Por isso que eu criei o Mais Médicos, porque faltava médico com perfil de atenção básica no Brasil. A gente não tinha número suficiente, por isso que eu tive que trazer médicos de outros países para poder atender na atenção básica. Nós precisamos investir na atenção básica. Agora eu quero criar mais médicos especialistas aqui em São Paulo para levar cirurgiões, ortopedistas, ginecologistas, neurologistas para todas as regiões do estado de São Paulo, e precisamos criar o que eu tenho chamado da Rede Saúde 3 em 1. O que é isso? Na mesma unidade, poder fazer cirurgia, exame e médico especialista na mesma unidade. Candidato, no programa do Roda Viva, o senhor afirmou o seguinte, que como o senhor vai investir pesado na atenção básica, não seria necessário abrir novos leitos de UTI, porque com a atenção básica, esses leitos passariam a não ser necessários, já que a atenção básica preveniria o agravamento dessas doenças. Eu nunca falei isso. Desculpa, eu nunca falei isso. O que eu posso ter dito, e que todo médico fala, você tem que priorizar a atenção básica. Agora, talvez eu tenha entendido então errado o que o senhor quis dizer. Eu me lembro como se fosse hoje, inclusive, eu fiz uma crítica ao fato de você não ter sido reabertos leitos hospitalares no estado de São Paulo. Eu fiz essa crítica na época. Eu lembro, conselho, que eu tenho uma boa memória. Talvez eu tenha interpretado mal, então, a resposta do senhor. Na capital de São Paulo, por exemplo, durante os governos do PSDB na capital de São Paulo, não se abriu um hospital novo. Essa era a crítica que nós fizemos naquela época. Então, eu estou pedindo desculpas porque eu posso ter interpretado mal a afirmação do senhor. Em relação ainda sobre saúde, uma pesquisa divulgada na semana passada mostra que a saúde é a principal preocupação dos eleitores paulistas. Segundo os dados do Conselho Federal de Medicina, o Brasil gasta por dia, por habitante, o equivalente a R$ 3,05. Com a experiência de quem foi ministro da Saúde por 3 anos, que avaliação o senhor faz desse valor? Eu diria que é o grande desafio que nós temos no nosso país e no nosso estado de São Paulo é melhorar cada vez mais a saúde do nosso país. Nós precisamos investir mais recursos na saúde do país. Quando o presidente Lula assumiu o governo federal, começou o governo, o orçamento do Ministério da Saúde era de 27 bilhões de reais. Eu, quando virei ministro, a partir de 2011, o orçamento era cerca de 70 bilhões de reais. Quando eu saí do Ministério, o orçamento é de 106 bilhões de reais. Ou seja, nós ampliamos o orçamento e os recursos ao longo desse período, mas precisamos ampliar cada vez mais. Agora, o que precisa? Por que eu quero ser governador de São Paulo? Porque o governo do estado de São Paulo tem que participar do financiamento da saúde. Você sabia que o SAMU, ele é sustentado em São Paulo só pelo governo federal e pelos municípios? São Paulo é o único estado da região sudeste do Brasil que não coloca R$1 para o SAMU. As 2 UPAs 24 horas que eu liberei recursos para construção e equipamento aqui em Franca, quando elas começarem a funcionar, elas vão ser sustentadas só pela Prefeitura e pelo governo federal, porque o governo do estado de São Paulo não põe R$1 nas UPAs. Eu quero ser governador, viu, até para o prefeito de Franca saber, a população saber, para ser o governo do estado de São Paulo que vai colocar recursos para o financiamento e para a manutenção das UPAs 24 horas. Ou seja, eu quero ser governador do estado de São Paulo para que o estado participe do financiamento da saúde no nosso país. O senhor já começou a falar em outra pergunta por que a tabela SUS não é reajustada. Mas eu queria saber, por que se reclama tanto da tabela SUS, se existem já, como o senhor defende, esses outros programas que trariam
um reforço de caixa para os hospitais. E por que a gente vê crises nos hospitais filantrópicos, como, por exemplo, as Santas Casas, tão comumente? Aqui em Franca, por exemplo, a Santa Casa de Franca já chegou a suspender atendimentos várias vezes. Como é que o senhor explica essa situação? Como o senhor disse, não reajustamos a tabela SUS, mas criamos programas de qualificação e avaliação. Por que ainda existe tantos problemas, então? Entre outras coisas, aconteceu isso com a Santa Casa de São Paulo, a capital, que o governo do estado de São Paulo não repassou para a Santa Casa o recurso que o Ministério passou a mais. A Santa Casa de São Paulo, a capital, acabou de acontecer isso. Quem falou isso foi o provedor da Santa Casa, que não tem nenhuma ligação ou relação com o PT. O que eu fiz, e é importante a gente poder discutir isso. Quando eu assumi o Ministério da Saúde em 2011, você tinha uma forma de pagamento dos hospitais, que era chamada tabela SUS, ou seja, faz uma cirurgia, paga um certo valor, faz um parto, paga um certo valor, faz um exame, paga um certo valor. O que eu avaliava naquele momento? Você acha que é correto um hospital que se esforça para fazer uma cirurgia, naquela semana que o paciente é internado, receber a mesma coisa que um hospital que demora 30 dias para fazer a cirurgia? Eu não acho que é correto, porque eu coloco em primeiro lugar o interesse do paciente. Então o que nós criamos? Ao invés de ficar fazendo um reajuste do valor da cirurgia, nós criamos um incentivo que é o dobro do que se pagava pela cirurgia na tabela SUS, para que o hospital faça a cirurgia em uma semana. Ou seja, as Santas Casas, os hospitais que quiserem reduzir o tempo de espera, reduzir a fila, melhorar e humanizar o atendimento ao paciente, recebem o dobro da tabela SUS, ou seja, um incentivo para melhorar. Aquelas que fizeram isso estão conseguindo equilibrar suas contas. Agora, eu quero ser governador do estado de São Paulo para quê? Para também criar um incentivo do governo do estado de São Paulo na mesma linha. Se eu for governador, além daquelas receberem o dobro pelo Ministério, vão receber uma vez mais, porque eu vou criar o mesmo incentivo para quem atende as pessoas, para a gente reduzir as filas de cirurgias, as filas de exames e atender de forma humanizada as pessoas que entram nos hospitais. Muito bem, chegamos ao fim deste bloco da sabatina com o candidato Alexandre Padilha, candidato a governo pelo estado de São Paulo, pelo PT. Daqui a pouco tem mais perguntas de jornalistas e você também pode enviar a sua pergunta para politica@gcn.net.br. É o GCN na cobertura das eleições 2014.